preciso entender que a convivência, que a proximidade com determinados tipos de pessoas podem ser tão nocivas, tão tóxicas, tão danosas, que pode me levar ao fracasso. Permitir que alguém que não deveria estar, não deveria fazer parte, faça parte ou esteja, pode ser ruim. Vamos ilustrar isso? O capitão do navio prepara sua embarcação para fazer uma viagem de Jope a Tarsis. Ele prepara tudo e já fez aquela viagem diversas vezes. Ele conhece a rota, ele conhece a condição climática, ele é um hábil e destro capitão. O que ele não sabe é que na bilheteria alguém comprou o ingresso, seu nome Jonas. Ele entra no barco do capitão. O capitão não cometeu pecado, mas ele vendeu o ingresso de sua embarcação para Jonas, e por causa de Jonas, seu barco vai afundar. Por causa de Jonas, seu barco vai a pique. Tem alguém na sua equipe de trabalho que não deve estar lá, pode levar seu negócio à falência. Tem alguém próximo à sua família, aos seus filhos, que não deveria estar presente, pode levar tudo à ruína. Então, criar um processo seletivo, estabelecer uma conduta onde você seleciona quem faz parte verdadeiramente de sua vida, é uma das maiores decisões que você pode tomar. Permitir alguém estar inserido na sua vida e essa pessoa não deveria estar, pode colocar tudo a perder. O que você vai ouvir agora pode te parecer chocante, mas é uma grande verdade. Aprenda que eu tenho que amar a todos, mas não preciso gostar de todos eles. Escute isso. Eu amo a todos, sem distinção, mas eu não gosto de todos. Eu não gosto de pessoas que me fazem mal. Eu não gosto de pessoas que fazem mal aos meus negócios. Eu não gosto de pessoas que fazem mal à minha família. Pessoas não podem fazer parte da minha vida se elas me fazem mal. Ah, pastor, mas eu tenho que amar a todo mundo. Sim, mas não precisa gostar de todo mundo. Se a pessoa te faz mal, ame-a. De que forma? Orando para que ela mude de vida, mude sua história, mude sua rota, mude seus pensamentos, suas ações. Mas isso não significa que ela vai fazer parte da sua intimidade, porque tem gente que não sabe conviver com o seu sucesso, tem gente que não sabe conviver com a sua beleza, tem gente que não sabe conviver com a sua grandeza, tem gente que não sabe conviver com aquilo que você tem. E se tem pessoas que não sabem conviver e te desejam mal, não leve essas pessoas para a sua vida, pois elas vão te fazer mal. Aprenda isso. Ok? Nós estamos indo para um novo ano, um ano com expectativas extraordinárias, um ano onde nosso propósito é viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Mas isso só vai acontecer mediante ao novo posicionamento nosso. Você já convidou aquele parente 4 anos seguidos para o final de ano na sua casa? Ele bebeu, arrumou encrenca, fez fofoca, causou problema. Esse ano você vai levar de novo. Você está conseguindo entender? Ô pastor, eu não concordo com isso. Então leva. E ele vai acabar mais uma vez com a sua festa. Se você acha que todo mundo vai fazer parte de sua vida, é um direito que você tem. Só que eu quero mostrar a você que um processo seletivo vai te ajudar bastante. Permitir que as pessoas se aproximem de você é viável, mas é na aproximação que você avalia se elas entram ou não no seu barco, na sua vida, na sua história. Porque chegou a hora de você mudar de fase. Chegou a hora de você ir para uma nova etapa da sua vida. E numa nova etapa da sua vida tem gente que não cabe nela.
porque não quis ir para outra etapa com você. Você está entendendo? É como se no colégio você chegasse no final do ano e passasse da 5ª para a 6ª série, e alguns dos seus amigos ficassem reprovados na 5ª. Eles vão com você para a 6ª? Você vai ficar com eles na 5ª? Então, querido, você foi para outro nível intelectual, outro nível mental, outro nível espiritual. Você está em outra vibe. Então não leve a Austrália contigo. Aprenda que tem gente que vai ficar pelo caminho, e é assim que funciona. É um indivíduo, não tem respeito pelo bem, faz mal sem sentir incômodo algum e rejeita a moralidade. Quem pode ser esse ímpio? Seu irmão, seu melhor amigo de infância. Se não respeita as pessoas, não pode andar com você. Você aprendeu que tem que amar o próximo como a ti? Aliás, essa instrução, ela diz: ame o próximo como a ti. Se você ainda não aprendeu a se amar, como é que você vai amar os outros? Eu estou cansado de ver pessoas que sofrem porque ama mais a esposa do que a si mesmo. Então a mulher faz com ele o que quer, ou o marido faz com ela o que quer. Você tem que primeiro aprender a amar você, e com essa medida aprender a amar o outro. Tem gente que nem a si mesmo ama. Ele não respeita as pessoas, ele faz o mal e não sente nenhum desconforto, nenhum. E esse tipo de gente não cabe no nosso futuro, a não ser que nós tenhamos desejos bem ruins para o nosso futuro. Então, quando nós vamos selecionar pessoas, e Jesus fazia isso, havia uma multidão que vivia um pouco mais longe, havia 70 que viviam um pouco mais perto, havia 12 que eram bem mais próximos, havia 4 que ficavam bem pertinho, havia 2 que eram mais próximos, havia 1 que ele morava na casa dele. Jesus estabelecia níveis de relacionamento. Ele estabelecia quem era capaz de estar mais próximo dele e não dava proximidade para quem não tinha condições de ocupar o cargo de proximidade. Fique esperto, porque o ano está mudando. Está na hora de você descartar todo mundo que tem que ser descartado. E preste atenção, não é porque é ruim que você vai descartar, é porque não cabe no seu futuro. Seu futuro não cabe cabeça de bagre. Seu futuro não cabe gente medíocre, que não quer o bem das pessoas, que não se incomoda de fazer o mal. Esse tipo de gente você tem que tirar do seu caminho, porque senão o seu futuro, andar com pessoas erradas, permitir que elas se aproximem, abrir a gaveta de suas emoções para elas, vão te gerar sérios problemas. Mas é meu primo. Dana-se, não vai andar comigo. Eu vou encontrar, eu vou cumprimentar. Ô meu irmão, tudo bem? Deus te abençoe, mas eu não quero caminhar com você. Você não está indo para o mesmo lugar que eu. Sua rota não é a mesma que a minha. O que você quer para o seu futuro não é o que eu quero para o meu. Então a gente não vai caminhar junto. Isso não significa que você é ruim. Você simplesmente não é alguém para caminhar comigo, para compartilhar comigo. É o camarada, quer fazer o bem, se incomoda quando faz o mal. Por que eu tenho que evitar esse? Porque o pecador que nós temos que evitar é aquele que sabe tudo isso, mas acha que é impossível viver desse jeito. Ele quer o bem das pessoas, mas não faz. Ele se arrepende quando faz alguma coisa de ruim, mas volta a fazer de novo. Ele sabe o que é certo, mas não faz o que é certo. Ele gosta do que é certo, mas não tem aquilo como estilo de vida. Conhece tudo, ele só não pratica. E esse tipo de pessoas não pode fazer parte, vai ter que ficar para trás. Eu fui numa palestra há uns 3 anos atrás, e o camarada abriu a palestra dele dizendo assim: eu sou um milionário, eu não penso como vocês pensam. Ele disse assim: quando saiu o smartphone, eu mandei um funcionário meu ficar na fila para comprar o smartphone. Vocês devem pensar que eu queria um smartphone, mas quando ele chegou com o smartphone, eu coloquei em cima da minha mesa e abri o smartphone e vi quem é que estava fabricando aquelas peças do smartphone, porque era com aquelas empresas que eu teria que me associar. Olha só, enquanto todos queriam o smartphone, o camarada, a mente dele estava muito além. Nós precisamos entender que precisamos caminhar. Se queremos voar alto, não dá para caminhar com galinha.
tem que caminhar com águia. Se queremos viver coisas grandes, temos que caminhar com gente que pensa grande. Cabeça de bagre, borra botas e Zé Ruela tem que ficar para trás na pista. É isso aí. A hora é de viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Por quê? Porque é isso que Deus tem para mim e para você. Mas para viver isso, você tem que andar com gente que acredita que isso é possível. Então saia de perto desse povo. Aquele que zomba, aquele que afronta, aquele que difama, aquele que faz fofoca. Sai de perto desse povo. Tudo que vem falar é da vida dos outros. E presta atenção, enquanto você poderia estar falando da sua vida, do seu sucesso, do que você vai fazer, você perde tempo conversando com esse tipo de gente. Tem gente que só chega perto para contar desgraça. Agora, se você tirou essas pessoas, você tira quem não deve e coloca quem deve. Ocupa esse lugar que ficou vago com gente que vai fazer de você um vencer. E é assim que funciona. Davi, ele quer beber da água da cisterna de Belém. Qual o problema? Belém está dominada pelos filisteus, mas ele gostaria de beber da água. Olhe bem. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, tomaram e a trouxeram a Davi. Querido, quer ser vencedor? Tenha valente andando perto de você. Tenha gente que quer tornar seu sonho uma realidade. Belém estava sitiada pelos filisteus, dominada. Os 3 homens. Davi disse: eu quero beber daquela água. Quem me dera. Os 3 homens disseram: vamos lá buscar água para ele. Vamos tornar o projeto dele, o sonho dele, uma realidade. Tu tem que ter gente que chuta pro mesmo gol que você. Gente que torce por você, que fica feliz com a sua. E tu pensa que isso é fácil? Não é não. Não é. Você quer ver? Seja franco de todo o seu coração. Se eu falasse agora aqui: gente, hoje eu ganhei uma Mercedes de presente. A maioria, se não quase todos, pensaria: poxa, podia ganhar uma Mercedes também, né? Eu nem ligo dele ter ganho não, mas poxa, uma Mercedes, caramba, uma Mercedes, poxa, difícil quem ganhar Mercedes, hein? Pô, eu queria Mercedes também, é. Torcer pra vitória dos outros é ruim, porque pior que não acontecer na vida da gente é acontecer na vida de quem tá perto de nós. Ou de longe a gente nem liga. É. Se o Lionel Messi ganhar uma Mercedes, você nem fica chateado. Agora, se seu irmão ganhar, dá uma vontade de... Por isso que eu falo, você tem que andar com quem sonha, com quem quer ir adiante, com quem... Você quer ver? A senhora quer casar, aí a senhora vai contar seu sonho para uma menina que ainda não casou. Aí você fala assim: menina, eu tô querendo casar, mas eu quero um homem rico, alto, louro, zóio azul, fiel, romântico. A outra que não casou, menina, esse homem não existe. Acorda, garota, acorda, se enxerga. Você nem tem atributo para receber um homem desse. Agora, se você contar essa história para uma pessoa que sonha, se tiver uma amiga sonhadora e contar isso, enquanto você está contando, a amiga já está assim, ó, querendo que você acabe de contar. E a hora que você acabar, ela fala: pois é, garota, eu quero moreno, alto. Porque quem sonha gosta de sonhar, e quem não sonha detesta. Então tu fica andando com quem não sonha, com quem não tem futuro, com quem não estudou. Você anda com quem não tem perspectiva. O que você vai ter? Nada. Traga gente que vai jogar combustível nos seus sonhos. Não ande com gente que vai jogar água no seu sonho. Agora, olha que estranho. O cara diz que é inteligente, mas anda com gente. Diz que é valente, mas anda com covarde. Não tá batendo esse negócio. Davi era valente, sim ou não?
Então fazia parte da equipe dele gente que era então, cara. Então você tem que trazer gente para perto de você que vai tornar seus sonhos reais. Isso. Sabe qual é o problema? Eu tô cansado de ver gente vivendo a história do patinho feio. Ele é um cisne, mas tá no meio dos patos. E todo mundo falando: você é feio, você é feio, você é feio, você é feio. Até que um dia ele olha e descobre que ele não é pato, ele é. E aí ele saiu do meio dos patos e foi viver com. Tá assim de gente, querida, assim. Você não é pato, você é cisne. Tá na hora de sair do meio dessa gente. Tá na hora de mudar essa mentalidade sua. Seja você quem for, permita que as pessoas que estão num posicionamento econômico, intelectual ou às vezes até espiritual te fale verdades que você precisa ouvir. Tu tem que ter gente para falar a verdade para você. Tu tem que ter gente. Você se arruma, para na frente do seu marido e pergunta: essa roupa tá boa para eu ir? Ele tem que ter coragem para te falar: essa roupa tá feia. Às vezes eu boto roupa lá em casa e minha mulher fala: você vai sair com isso? Eu falei: eu vou. Pô, que é isso, Cláudio? Feio pra caramba. Eu falei: tá bonito não? Tá não. Sério? Então eu vou tirar. Ela pode falar. E às vezes ela veste e eu falo pra mim: você tem que ter gente que fala a verdade pra você. Coloque isso no seu coração. Ande com gente que torce por você. O grande desafio nosso, sabe o que é? São as nossas companhias. Mude as suas influências. Quem você lê, quem você ouve, com quem você anda, muda. Está na hora de nós irmos para outra fase da nossa vida. Vamos mudar de fase nesse game. Vamos para outra etapa, ampliando nossa mente, vivendo novos horizontes, tendo novas expectativas. Não vai dar para vivermos o novo caminhando com pessoas que não evoluíram. Permita que a sua mente vá para outra etapa dessa vida. Seja seletivo. É isso que eu quero pedir a você. Selecione. Seleciona. Vamos lá. Quanto foi? Foi tantos mil. Então eu vou selecionar, porque tem muita gente. Ainda tem muita gente. Eu vou selecionar. O processo seletivo, ele é extremamente benéfico. Ele põe as pessoas no seu devido lugar. Dificilmente você vai conseguir ser fiel andando com infiel. Você vai conseguir ser alegre andando no meio dos tristes. Quem assistiu o Rei Leão? Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono e seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele e Simba foge. Na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, Timão e Pumba, que quando vê o leão diz: esse cara vai nos comer, então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata, vamos viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? O tempo passou e o macaquinho com um cajado, que devia ser pastor, chega no ambiente e diz a Simba, que agora já é um leão, mas que vive de maneira absoluta, e diz para Simba: eu conheço você. Você é Simba, você é filho de Mufasa. Tem um reino te esperando. E ele diz: não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça. E aí o leão ruge. Porque por mais que tentam convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você está entendendo? Você é alguém que foi chamado para vencer. Desperta. E quando Simba vai beber água no riacho e ele olha para o riacho, ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do Pai. Porque é a imagem do Pai que nós devemos refletir.